Bitcoin mantendo acima dos 42 mil dólares, enquanto o S&P 500 vem subindo, Nasdaq subindo, dólar com mais indicações de tendência de baixa. Pode ser que a gente veja aí algumas altcoins e o próprio Bitcoin dar uma estourada na tampa nos próximos dias. Vem comigo que a gente vai fazer essa análise completa agora. Começando a análise, então, aqui pelo próprio S&P 500, a gente consegue enxergar aqui no próprio gráfico do S&P 500 que ele está tentando fazer um pivô de alta, né, acima da média de 21, que é essa média branca aqui. Olha como é que ele faz esse fundo mais alto que o anterior, e ele está tentando fazer exatamente uma confirmação de alta acima da média de 21, que é bem bullish aí para o S&P 500. Ele já tocou praticamente no topo histórico e deu essa recuada aqui para tentar passar o topo, né? Uma coisa que vale a pena ficar de olho é que no gráfico de 4 horas, o próprio RSI do gráfico do S&P 500, ele chegou a níveis aqui de sobrevenda, tá? Nos dando indicativos de entrada. Aqui também, perceba que ele tinha dado aí outro indicativo de entrada, que foi exatamente o fundo anterior. Poucas vezes nos últimos dias o S&P 500 tocou nessa região de sobrevenda no gráfico de 4 horas. Aqui foi outro exemplo, que também foi fundo aqui atrás. Aqui foi outro exemplo. Aqui foi uma região de fundo, ele subiu para depois fazer outro toque aqui nessa região. Então vale a pena ficar de olho, porque a última vez que ele fez exatamente essa movimentação de fazer um fundo mais alto que o anterior no gráfico do S&P 500 no RSI aqui embaixo, ele deu mais uma pernada de alta. E ele está fazendo exatamente isso aqui também, tocando a zona de sobrevenda. Quando a gente para analisar Nasdaq em si, Nasdaq também tá fazendo uma movimentação bem interessante, tá? Ela chegou até a dar uma corrigida maior, tocou lá na média 8 semanal. E olha só que legal o que a Nasdaq fez aqui quando a gente para analisar o gráfico diário. Essa linha amarela que eu coloquei aqui para vocês é literalmente o topo histórico anterior. O que a Nasdaq faz aqui, rapaziada? A Nasdaq, ela vai, olha só que movimentação interessante. Nasdaq vai, rompe o topo anterior, deixa eu pegar aqui a setinha, ela rompe o topo anterior. Aí ela vem retestar o topo anterior para utilizar como suporte, junto com a média 8 semanal, que é a média rosa aqui, para confirmar mais alta. Então o Nasdaq está ainda mais bonita que o próprio S&P 500. Vamos para o dólar e depois a gente vai começar a entrar nas criptomoedas. O dólar está subindo nesses últimos dias. Para a renda variável não é algo muito bacana, né? Ele acabou saindo desse canal de baixa. Olha só como é que o dólar vinha caindo dentro desse canal de baixa aqui, a gente consegue ver claramente esse canal de baixa, e ele acabou conseguindo romper isso daqui para cima. Opa! Acabou rompendo isso daqui para cima, retestando o próprio canal e confirmando mais alta. Beleza, dólar fez essa movimentação. O BO aqui, pelo menos para quem quer mais alta do dólar, que não é o nosso caso, a gente quer mais queda do dólar, né? É que ele tá cheio de resistência. Agora ele tá numa resistência, depois ele tem outra resistência aqui, depois ele tem outra resistência aqui. Então, para o dólar conseguir romper tudo isso daqui, pode ser que ele dê uma sofrida, tá? Não acredito que ele vai conseguir romper essas 3 resistências, até porque a tendência é o dólar desvalorizar com a taxa de juros não sendo mais aumentada. E quando a gente para analisar o gráfico do dólar no semanal, perceba que ele está tentando fazer nada mais do que talvez uma alta pullback para continuar a pernada de baixa. Até onde poderia vir essa alta aqui para depois continuar a pernada de baixa? Cara, a gente pode traçar Fibonacci aqui, só que no caso seria Fibonacci ao contrário, para a gente ver regiões de resistência, e a gente consegue ver algumas regiões importantes aqui, como por exemplo, 0,5 de Fibo, que é exatamente onde ele está vindo testar agora. E eu mostrei via Price Action que aqui também é uma região de resistência, né? Então vai ser uma região difícil para ele passar aqui, assim como essa outra região, que também é outra região de resistência. Perceba que foi topo aqui, vários toques aqui nessa região, topo aqui atrás, que é também a região que já estava traçada ali no gráfico diário. Por isso que eu falei no começo da live ali que o dólar ele está com tendência aqui de baixa e para dar mais pernadas ainda de baixa, porque a chance dele passar 0,5 de Fibo, 0,68 é um pouco mais complicada. Beleza? Visto tudo isso, a gente vai agora para o gráfico do próprio Bitcoin. Bitcoin bem lateral, quando a gente coloca no gráfico semanal, a gente está fazendo nada mais do que 5, 6 semanas de lateralidade seguidas, tá? E a coisa positiva aqui é que ele não perdeu a média 8 semanal. Perceba que ele tá 3 semanas acima da média rosa, que é a média 8 semanal. Fechou esse candle vermelho aqui na semana anterior, um pouco feio, tá? Um martelo de baixa aqui, isso aqui seria um pouco feio, mas de qualquer forma ainda mantém a estrutura de alta, que seria basicamente topos e fundos mais altos que os anteriores.
O próprio Bitcoin ele tem muito espaço para cair, arrumar uma base de preço acima dos 30 mil dólares, ainda seria um fundo mais alto que o anterior. Estou completamente despreocupado aqui com o gráfico do Bitcoin, mesmo que tenha mais correções, seria bom para a gente conseguir aportar mais, né? Comprar mais para o longo prazo. Quando a gente olha aqui no gráfico do Bitcoin, o gráfico diário, tá? A gente consegue ver algo positivo, que seria o quê? O RSI diário dando aquela afrouxada. Então a gente está vendo o RSI diário tentando buscar regiões mais abaixo aqui para chegar próximo de regiões de sobrevenda no RSI. O de 4 horas ele já resetou, já tocou aqui em sobrevenda, tocou recentemente aqui em sobrevenda, então o RSI de 4 horas já tem espaço para voltar a subir. Porém, eu não estou tanto de olho no gráfico do Bitcoin para operações. Eu estou mais de olho nas altcoins em si. Por quê? Porque a gente está tendo a dominância do gráfico do Bitcoin caindo. Olha só que interessante essa dominância. A gente tem aqui um ombro, cabeça a ombro, que é um padrão que normalmente ele rompe para baixo. E olha como é que ele caiu aqui. 4 dias consecutivos de queda muito forte. Se a gente perder essa região e ele realmente reafirmar esse ombro, cabeça a ombro, o alvo dele é a dominância cair lá para os 47%. Ah, mas vai cair de 51 para 47 é pouca coisa. Não é pouca coisa. Essa queda aqui faria com que as altcoins realmente desse uma estourada, tá? A gente já tem algumas altcoins estourando a tampa, como a própria Blur aqui. Blur subiu bem, é um ativo que eu tenho em carteira. Os membros aqui do canal têm acesso a todos os ativos que eu tenho em carteira. Blur, comprei na região aqui dos 19, 20 centavos. Ela já tá na região dos 71 centavos. Fez mais de 4 vezes e tá fazendo um padrão de xícara aqui, que é um padrão que rompe para cima. Se ela fizer esse padrão, seria obviamente um alvo a longo prazo, mas 2,50 seria o alvo. Como é que eu cheguei nesse alvo? O alvo de uma xícara normalmente é essa distância entre o topo da xícara ao fundo, tá? Então a gente pode ver o rompimento, caso ela rompa esse padrão e faça ele chegando lá nos 2 e poucos. Daqui é lógico que se demoraria semanas e meses para acontecer, tá? A gente tem outros ativos estourando a tampa, como a própria STX. A STX não estourou ainda, mas está querendo estourar e ela tá bem bonita aqui, tá? STX a gente consegue ver que ela tá se mantendo, tentando se manter acima da média de 21, tá alguns dias namorando aqui com a média, possivelmente para continuar a tendência de alta dela, a tendência de alta forte, bonita, fundos e topos mais altos do que os anteriores, nada mais do que correções para continuar subindo, tá? Temos outras criptomoedas aqui também dando uma estourada na tampa, como a própria Celestia, a gente consegue ver TIA, excelente ativo para longo prazo. TIA acabou rompendo o topo histórico aqui recentemente. A gente tinha, né, esse padrão de triângulo ascendente aqui no caso de TIA, estourou isso aqui para cima e agora ela está tentando fazer um pullback aqui para continuar subindo. Se a gente joga a Fibonacci só nessa última pernada que ela deu de alta, ainda tem espaço para ela vir a 0,5 de Fibo, que seria 16 dólares, mas cara, todo mundo está querendo comprar esse ativo, então quando a gente tem muita gente querendo comprar um ativo, ele tende a voltar a subir, né? Um ativo que está interessante, na minha opinião, para compra é a própria Avax. A Avax deu uma baita corrigida nesses últimos dias aí, ela saiu da casa dos 50 dólares e está 35 dólares. Seria uma queda aqui, deixa eu ver quantos por cento? 25%, uma queda aceitável aqui no caso de Avax, e ela chegou a tocar o RSI de 4 horas em sobrevenda, tá? Isso daqui foi uma entrada interessante aqui no caso de Avax, exatamente no dia 7 de janeiro. Quem ficou esperto aqui nesse toque acabou conseguindo abrir exatamente na região dos 31 dólares, junto com a média 8 semanal. Abriu uma operação legal aqui. Para quem quer comprar Avax, por exemplo, para o longo prazo, na minha opinião, essa daqui já é uma entrada, tá? A gente para analisar e jogar Fibonacci só nessa última pernada de alta que ela deu, a gente consegue concluir aqui que a Avax já tocou 0,382. Então aqui, o cara que conseguiu ficar atento nessa bolinha que eu coloquei aqui, fez uma entrada perfeita para trade e para longo prazo também. Por quê? Foi média 8 semanal, já é um motivo de entrada. 0,382 de Fibo, de toda essa pernada de alta, já é outro motivo de entrada. E o RSI que eu tinha acabado de traçar para vocês aqui, a bolinha no de 4 horas em sobrevenda. O cara que estava esperto nisso aqui conseguiu abrir uma ótima operação em Avax. E para finalizar as altcoins aqui, que eu já tinha dado uma olhada, a Rune é outra que está muito interessante na minha opinião, tá? Rune também foi uma das primeiras a subir bastante, e agora o que a Rune está tentando fazer? Um pullback, né? Uma zona de preço, uma base de preço mais alta do que a anterior no gráfico semanal. Perceba que a Rune foi uma das primeiras a realmente estourar a tampa do balão. Ela fez aqui do fundo ao topo
Cara, 700%, é insano o quanto que a Rune subiu. E agora, nada mais do que o normal seria ela dar uma corrigida. Se a gente pega só a última pernada, né, pra gente ver regiões de Fibonacci, a gente consegue concluir que a Rune está em 0,382 de Fibo, e a gente consegue ver aqui no gráfico diário uma coisa muito interessante tentando acontecer. Não quer dizer que vai acontecer, mas ela tá tentando vir buscar o gráfico diário no RSI em sobrevenda. Olha como é que tá bem próximo isso aqui, ó. Seria ela chegar mais ou menos nessa região. Última vez que aconteceu isso foi lá em 12 de junho, ou seja, faz mais de 6 meses que não acontece isso da Rune chegar no gráfico diário em sobrevenda. Foi uma baita entrada isso aqui, né? Olha só o que ela faz depois dela ter dado esse toque aqui. Lucas, aonde vai ser o RSI diário em sobrevenda? A gente consegue colocar aqui, ó, esse indicador que nos mostra exatamente aonde vai ser que ela vai estar em sobrevenda no RSI diário. E a gente consegue ver que vai ser na região aqui, ó, dos 3,60, 3,50 mais ou menos, que vai ser onde ela tocar nessa faixa vermelha que eu coloquei no gráfico aqui agora. Então, ficar atento nessa região aqui, talvez já colocar uma ordem de compra aqui, porque caso a Rune bata RSI diário em sobrevenda, cara, muito possivelmente ela vai voltar a subir logo em seguida. Então pode ser que seja literalmente uma agulhada para já voltar a subir. Pode ser uma entrada para trade, uma entrada também para longo prazo. Vale a pena ficar de olho. Rapaziada, deixa esse like aí para fortalecer. Fizemos uma análise completa dos mercados aí de renda variável. Analisamos até o dólar. Então deixa esse like aí, se inscreva no canal, se torne membro aí para fortalecer. Tamo junto e é nóis!